Pessoal, prosseguindo agora aqui com o assunto, eu estou fazendo agora aqui um adendo rapidamente, porque antes de iniciar o assunto desse novo assunto, porque eu esqueci de falar sobre alguns exemplos relacionados ao melhoramento genético, né? Alguns problemas. O que acontece aqui, ó? Tivemos aqui um exemplo na Irlanda, no século XIX, que aconteceu uma praga das batatas, né? Na Irlanda. Essa praga das batatas aconteceu porque nessa região existia uma única variedade de batata, que era um produto muito consumido naquele tempo, nesse país. Então, os irlandeses eles eram muito pobres, porque eles viviam sob o domínio da Inglaterra. Então, sem a batata, eles morreram, né? Porque a praga, que era um fungo, dizimou todas as plantações e esse povo, eles ouviram a mortalidade no país aumentar muito rapidamente devido à falta, à escassez de batatas para consumo, que gerou até algumas histórias bem interessantes para quem gosta de ler sobre o assunto, né? Vários países ajudaram no tempo, né? Os irlandeses a se livrarem, né? Passar por essa crise. E temos outro exemplo aqui, ó, que foi a praga do cultivo de milho nos Estados Unidos nos anos 70, que gerou muita fome também do povo, porque o milho é um produto muito apreciado, não só no mundo todo, mas também nos Estados Unidos. Então, tudo isso aconteceu porque a variedade genética era muito baixa, né? Porque você tinha somente um único tipo de planta que você cultivava. Dando início agora ao conteúdo propriamente dito lá de hoje, né? É relacionado à engenharia genética, né? Que é a manipulação do DNA. O que a gente tem aqui, ó? O que é a engenharia genética? Consiste em uma série de técnicas para a manipulação do DNA que permite isolar e multiplicar genes e transferi-lo de um organismo para o outro. Então você vai usar várias técnicas para manipular o DNA e isso vai permitir você isolar esse DNA, multiplicar genes e transferir para um outro organismo. A gente usa muito na engenharia genética bactérias, que eu botei aqui um exemplo, ó, bactérias que são organismos muito simples, que possuem DNA semelhante ao dos humanos, né? Só que uma molécula um pouquinho diferente, né? E também vírus, né? Eu botei aqui um exemplo do Covid-19, que é o vírus que causa a Covid-19, né? Um coronavírus. Eu coloquei aqui para vocês verem, né? Eles são muito usados porque a gente consegue fazer com que esses dois organismos eles sejam vetores para propagar o DNA que a gente quer, né, o gene que a gente quer que seja propagado em outros organismos. A gente vai ver isso mais na frente. Prosseguindo. As endonucleases de restrição, o que são? São enzimas de origem bacteriana com capacidade de cortar moléculas de DNA em pontos específicos. Enzimas, né, para quem não sabe, são um tipo especial de proteínas. Então, as enzimas são originadas também da tradução de um RNA mensageiro que foi oriundo de um DNA. Então, elas têm essa capacidade de cortar o DNA em pontos específicos, né, como se fosse uma tesoura. Para isso, esse DNA tem que ter uma sequência de bases reconhecida pelas mesmas. Então, por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque existe uma classe de vírus chamado de bacteriófagos que eles atacam literalmente bactérias. Então, eles atacam essas bactérias para poder infectar elas e se multiplicar no interior das mesmas. Então, como mecanismo de defesa, as bactérias elas tiveram a capacidade, ao longo do tempo de evolução, de gerar essas endonucleases de restrição, que quando ela recebeu aqui, ó, o DNA do vírus, elas imediatamente vão entrar em ação, ó, e vão cortar o DNA, vão picotar esse DNA viral em vários pedacinhos, de maneira que ele não vai conseguir se ligar aqui, ó, no DNA da bactéria, para poder sequestrar o metabolismo desse organismo, desse micro-organismo, né? Porque como é que funciona? O vírus ele precisa se multiplicar no interior de um organismo, já que ele não tem a capacidade de fazer isso. Então ele injeta o material genético que se liga no DNA daquele organismo, daquela célula, e vai comandar todo o maquinário a partir de então para poder gerar
embalar proteínas para gerar um novo vírus, né? É isso que ele quer. Continuando aqui, ó. Na biotecnologia, são usadas para cortar e manipular o DNA de maneira controlada. Então, a gente usa essas endonucleases para poder cortar o DNA em pontos específicos e inserir novos trechos de DNA nesse ponto que a gente fez o corte. Aí temos aqui, ó, alguns exemplos como é que funciona. Ó. Temos aqui uma sequência de DNA, ó. Vocês veem os pares de bases aqui, certo? A dupla fita. E aqui é um ponto de corte. Ó. Geralmente, a endonuclease ela vai localizar um trecho específico, uma sequência específica. No caso aqui, ó, dessa endonuclease, que é a chamada de EcoRI, ela vai encontrar aqui o trecho, ó, né, que é esse trechinho aqui, ó, com T, T, C. Aí, ó, percebam que um é ao contrário do outro, ó, três, né, ó, três pares de base aqui, ó, e três pares de base aqui, que é um inverso do outro, ó, vocês podem perceber, ó, se inverter fica do mesmo jeito. Ela se liga nesse trecho, então em todo o DNA, onde ela encontrar essa sequência aqui, ó, esses seis pares de base, ela vai se ligar e vai cortar o DNA. Ela corta dessa forma, vai cortar e vai se deslocar para procurar outro trecho. Enquanto outro trecho, corta novamente. Temos outros exemplos, ó, são vários tipos de endonucleases, cada uma tem um nome. Ó. O nome é de acordo com o nome da bactéria que originou. Ó. A HAL, Alphanotensis alophytica, a Bauri, né, e tudo mais. Ó. Vocês podem ver, cada uma tem um trecho que ela vai se ligar, ó, que é o sítio de ação. Localiza o pedacinho no DNA e se liga, faz o corte. Cada uma tem o seu. As moléculas de DNA com sequências de bases nitrogenadas iguais são cortadas nos mesmos pontos por endonuclease de restrição, gerando fragmentos de tamanhos idênticos. Então, em seres humanos, se eu, por exemplo, eu pego meu DNA em todos vocês e eu adiciono uma enzima de restrição, uma endonuclease, ela vai fazer cortes nesse DNA. Então, todo o nosso trecho de DNA cortado vai ser praticamente o mesmo, porque somos todos seres humanos, certo? Agora, se você tem aqui ó, moléculas de DNA com sequências de base diferentes, quando cortadas pelas endonucleases, vão originar fragmentos com DNA de tamanhos distintos. Porque, por exemplo, eu pego o meu DNA, meu genoma, e eu pego o DNA de, sei lá, de uma uva, né? Porque uva tem DNA, né? Já que o organismo vive e possui células. Quando adicionar essas endonucleases de restrição, os trechos de DNA que vão estar cortados vão ser totalmente diferentes, né? Vão ser trechos maiores, menores, vão ser diferentes, porque o nosso DNA é diferente, não é igual. Aí temos aqui ó, um procedimento muito usado na engenharia genética, que é chamado de eletroforese. Então, temos a separação de fragmentos de DNA por eletroforese, né? Já que a gente faz o corte com as enzimas de restrição, as endonucleases de restrição, a gente precisa de uma técnica para poder fazer essa separação desses trechos, porque está tudo lá. Todo DNA está ali misturado, tem que usar uma técnica que faça essa separação. E essa técnica, a mais usada, é a eletroforese. Como é que funciona? Ela vai usar uma corrente elétrica para separar moléculas de acordo com o tamanho. Então, um procedimento bem simples. Como é que funciona aqui? Ó? Temos aqui uma imagem, ó, um esquema. Isso aqui é a cuba, certo? Ó. Como é que vai funcionar? Temos aqui uma fonte de energia, um polo positivo e um polo negativo. Você liga, aliás, você vai colocar aqui ó, uma amostra de DNA em um desses polos, pode ser nos 4 polos. Aqui no meio, ó, até embaixo vai ter um gel que pode ser existem vários tipos de constituintes desse gel. E aqui embaixo temos uma solução chamada solução tampão. Esse tampão, na química, é uma substância que tem a capacidade de equilibrar um pH de uma substância para o pH que você quiser, para o pH neutro, para um pH mais básico, para o pH ácido, de acordo com o pH que você quiser. Você liga na corrente elétrica e aí o que acontece? Ó? O DNA ele começa a migrar lentamente, ó, de cima do polo negativo para o polo positivo. Por que isso acontece? Porque ó, vai acontecer uma ionização. O que é uma ionização? Você vai ter agora os íons que eles estão presentes né, naquela porção do DNA do nucleotídeo que
que é constituído por fósforo, e ele vai ser atraído para o polo positivo, porque funciona dessa maneira na física, né? Os opostos vão se atrair. Dessa forma, o DNA ele vai ser atraído do polo negativo para o polo positivo. Então, o que acontece? Dentro desse gel, vai existir alguns poros, né? Como se fossem buraquinhos, que o DNA ele tem que migrar por dentro desses poros, certo? É um caminho bem tortuoso. Então, se a molécula é muito grande, ela vai demorar mais a passar por esses poros. Se a molécula é pequena, ela vai conseguir passar mais rápido. Então acontece isso, ó. As moléculas que chegam no finalzinho aqui, ó, chegam primeiro no final, elas são menores, e as moléculas que ficaram por último, elas são as moléculas maiores. Quanto maior aqui esse espaço, aqui estão todos iguais, mas se for maior aqui, ó, a mancha, ou menor, quanto maior é porque maior é a quantidade de amostra de DNA, maior é a molécula de DNA. Quanto menorzinho a mancha, menor é o tamanho daquela molécula, certo? Prosseguindo, ó, os fragmentos de DNA são colocados em uma matriz, né, como eu falei, imersos em uma solução tampão, que é submetida a uma corrente elétrica, fazendo os fragmentos migrarem do polo negativo para o positivo. E os grupos fosfatos, né, que constituídos por fósforo dos nucleotídeos, eles são ionizados e atraídos para o polo inverso. E no final do procedimento, só falta mais uma coisa feita dessa eletroforese. Você precisa visualizar as manchinhas aqui, ó. Você precisa visualizar o DNA que foi migrando do polo negativo para o polo positivo, porque não é visível olho nu. Para que a gente possa visualizar, a gente tem que fazer um procedimentozinho aqui, ó, que consiste em, ó, no final do processo, a placa de gel com os fragmentos recebe corantes como o brometo de etídio. Alguns procedimentos eles vão fazer usar esse corante antes de passar pelo processo de eletroforese, né? Mas no caso aqui vai ser depois do processo. Então vai fazer com que esse brometo ele se ligue entre as bases dos nucleotídeos e vão tornar o DNA fluorescente quando aplicado a uma luz ultravioleta. Para quem não sabe o que é fluorescente, né, já que hoje em dia a fluorescência é uma coisa um pouco menos comum, é basicamente uma substância que tem a capacidade de brilhar no escuro. Então, vai tornar essa substância, o brometo de etídio, torna as bases fluorescentes quando aplicada a luz ultravioleta, que permite assim a visualização das faixas contendo os fragmentos de DNA por tamanho. Então, depois que você aplica a luz ultravioleta, você consegue enxergar, certo? Elas são fotografadas e a partir então você consegue fazer a análise desse DNA por tamanho. Ok, pessoal? Sobre engenharia genética é basicamente isso. Espero vocês no próximo conteúdo. Obrigado.